Boa noite, pessoal. Quero agradecer de novo o convite do Templo Espírita Vicente Paulo para que a gente esteja mais uma vez aqui conversando sobre algum tema muito importante. Dessa feita, nós vamos falar sobre suicídio, né? Então, o tema que me propuseram é suicídio, uma abordagem espírita cristã. E não é por acaso que esse tema inicia o nosso mês de setembro, né? Porque, de fato, né, toda a nossa comunidade está estudando, né, dentro do Setembro Amarelo, essa problemática que aflige, né, todas as nossas sociedades humanas. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema. Por que eu falo pouquinho? Porque é um tema vasto, é um tema que exige muitas reflexões e nós vamos falar de alguns aspectos, né, para todo mundo poder pensar sobre ele. Eu já estava com o tema na cabeça quando me surgiu, né, no meu feed do Instagram um vídeo da BBC falando sobre uma pessoa que tinha uma doença muito grave, né, uma doença que o levaria à morte, e essa pessoa comentando que já tinha feito tudo o que queria ter feito na vida e que o que ela gostaria mesmo, né, de empreender naquele momento seria uma eutanásia, né? Que ela gostaria de ir, um inglês, o senhor, ele gostaria de viajar para a Suíça, né, acompanhado por algum familiar, e lá executar um procedimento que acabasse levando à morte. Ele percebia, naquela altura da vida, que cada vez mais ele tinha menos movimento. Naquele instante do vídeo, ele já conversava com uma voz sintetizada, uma vez que ele não conseguia mais falar, né, com as próprias cordas vocais que estavam paralisadas, e ele percebendo que o dia da morte iria se avizinhar, seguido de muito sofrimento, ele estava optando por uma interrupção. Bom, eu vi o vídeo, né? Inicialmente eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou começar minha fala com ele. Mas aí depois eu pensei questão de tempo e tal, ia demorar um tempo para mostrar. O link desse vídeo vai estar, né, disponível aí na minha fala, mas eu só citei para que eu começasse aquecendo a nossa conversa pensando sobre isso. Pensando assim, o que leva uma pessoa a querer empreender a própria morte? No caso dele, ficava assim muito evidente, muito claro. Ele já não via sentido na vida porque ele não estava conseguindo ser aquele que ele sempre tinha sido. Quantos de nós querem finalizar a vida porque nunca conseguiram ser quem eles são a vida inteira? Aquele senhor, ele já não conseguia colocar em palavras próprias os próprios desejos. Quantos de nós, mesmo que tenham cordas vocais, não conseguem colocar no dia a dia os seus próprios desejos? Ele sentia que se avizinhavam sofrimentos cada vez mais intensos. Quantos de nós também sentem que a escalada da dor aumenta a cada dia? E será que todo mundo pensa em terminar a própria vida?
Será que todo mundo pensa em autoextermínio? Os espíritos, pela codificação de Kardec, analisam que, em geral, os seres humanos têm 5 alternativas. Eles colocam, as 5 alternativas da humanidade. E eu vou começar pensando sobre isso, sobre essas alternativas. A primeira delas, gente, é a materialista. Essa alternativa materialista, para quando a gente pensa na vida, é aquela alternativa que coloca que do pó viemos e ao pó retornaremos. É uma alternativa direta a partir da observação, Eu estou aqui como todos os elementos da natureza e assim como os elementos nasceram e morrem, eu também. Eu nasci em algum momento e vou morrer em algum momento. Eu existo tal qual todos os objetos e todas as pessoas e todos os episódios e todos os fatos existem. Na hora que eu não existi, não existirei como outras coisas deixaram de existir. A saída materialista, a alternativa materialista, é a alternativa que é apresentada para todos na questão observacional. Se eu observo, eu vejo essa alternativa. Ela é fácil de constatar, ela é fácil de olhar. São materialistas todos aqueles que exigem provas, que exigem evidências, que exigem comprovações. Enquanto eu tenho comprovações, eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que eu observo. Existe uma outra alternativa, que é a alternativa deísta, onde a pessoa olha, ela observa, ela vê tudo o que o materialista também vê, só que ela acredita que deve ter alguma razão para que tudo isso exista. Deve ter uma força superior, deve ter um Deus, deve ter uma inteligência. Essa alternativa é a alternativa deísta, Então a pessoa às vezes ela não sabe muito bem que jeito seria esse Deus, mas ela acredita que existe alguma coisa, com uma certa lógica encadeada que faz com que tudo seja do jeito que é. Existe a saída materialista, existe a saída deísta e existe uma outra saída que é a dogmatista, que ela pensa como materialista, como o deísta, só que ela estrutura uma ideia, do que seriam esses deuses ou esse Deus, estabelece leis, normas, critérios, dogmas que justificariam a existência do jeito que essa existência é. Então, o conjunto desses dogmas pode ser pequeno, mas o conjunto pode ser intenso e cheio de detalhes. E livros e mais livros, e doutrinas. Uma outra saída, uma outra alternativa, a quarta alternativa que a humanidade teria, seria o panteísmo. Dentro do panteísmo, não teria um Deus que criou tudo. Todas as pessoas seriam parte de um Deus. E uma vez existiriam dentro desse Deus e morrendo, continuariam dentro desse Deus. Segundo a doutrina espírita, nós seríamos uma quinta alternativa. E por quê?
Porque a gente aceitaria as observações, aceitaria a ciência, o vértice, né, da existência concreta, entenderia, né, uma existência divina, tentaria fugir dos dogmas, manteria uma individualidade diferente do panteísmo e, como quinta alternativa, estabeleceria um processo evolutivo para o espiritismo. E aí eu não vou falar de todos os pontos do espiritismo, que a gente já falou isso no nosso último encontro, né? Mas, segundo o espiritismo, a gente seria anterior a essa vida e posterior a essa vida, né? Numa trajetória evolutiva sempre ascendente, né? Rumo a uma perfeição, né? Só atingida pela inteligência divina. Por que eu estou falando de todas essas abordagens? Por que eu estou falando de todas essas saídas da humanidade? Porque diante da situação, eu vou viver para quê? Eu fico olhando para as alternativas possíveis. O que acontece com a pessoa que de alguma forma opta pela terminalidade da vida é que nenhuma dessas alternativas consegue uma repercussão interna. Nenhuma das alternativas faz sentido. Nem a alternativa materialista, nem a alternativa deísta, nem a alternativa panteísta, nenhuma das alternativas dos dogmas e muito menos as da doutrina espírita. Para a pessoa que vai pelo caminho do autoextermínio, há uma sensação de inutilidade muito grande. E é importante que nós entendamos que realmente para ela é assim. Nós entendamos que realmente para ela há um vazio de sentido. Algumas pessoas, muitas vezes, elas falam, mas como? Falta fé para ela. Não. Quem já é um pouquinho mais experiente, quem já viveu um pouco mais na vida, sabe, né, que cometer o suicídio, cometer o autoextermínio, às vezes alguma pessoa que transpirava muita fé. Alguma pessoa que às vezes fez parte, né, de conjuntos, de grupos religiosos, de grupos ativos na sociedade, e que falava de um jeito muito carinhoso, muito amoroso da vida. Contradições à parte, é importante a gente pensar que tipo de lugar, onde está aquela pessoa que naquele instante está pensando em suicídio. São muitos os caminhos. O que eu fiz, né? Eu escolhi aqui 5 tópicos e vou começar a falar um pouquinho de cada um para que a gente possa refletir, né? Cada um aí na sua casa, né? A gente, nesse formato diferente, já é a 3ª vez que nós nos encontramos, que eu me encontro com vocês nesse formato. Então, que cada um possa refletir um pouquinho, né? Nesses pontos que eu vou levantar agora. Então, para a gente pensar sobre suicídio, considerando todas essas alternativas que existem espalhadas, um primeiro ponto que eu elenquei é falar sobre a vida e a morte e os seus significados. Não sei se vocês observam, se vocês reparam sobre o que a gente conversa, né? Entre amigos, entre irmãos, entre familiares. Nem sempre a gente fala sobre vida e morte. Falar sobre vida e morte é falar de um paralelo. Dificilmente, quando a gente fala de um,
a gente não fala do outro. E como falar de morte é tabu, a gente evita falar de vida e de morte. Então, na maioria das vezes, as nossas conversas são sobre coisas corriqueiras. A maioria das vezes, nossas conversas são sobre coisas comuns. O que a gente vai comer, que filme que a gente está assistindo, que série que a gente está assistindo, qual o último descalabro, né, da política, qual o último resultado do futebol. A gente muitas vezes fica um tempo danado falando de banalidades, falando de amenidades. É claro que alguém pode contestar, falando, nossa, mas nós vamos falar de coisas sérias o tempo inteiro? Não, a gente não vai ficar falando de coisas sérias o tempo inteiro. Mas falar de coisas sérias é muito importante. E esse binômio, vida-morte, ele é fundamental. O que é vida para mim? O que é morte para mim? Para mim que sou amigo, para mim que sou irmão, para mim que sou companheiro, que sou mãe, que sou pai. Ah, mas a gente tem que ser discursivo? Não. Por quê? Porque no discursivo, na segunda vez que você falou, na segunda fala, as pessoas já não estão prestando muita atenção, né? Porque o tom professoral, o tom de discursivo é chato. Não, falando normal, falando tranquilo. Mas falar de vida e falar de morte. Nós fomos, durante a pandemia, convocados a falar mais de morte do que a gente falava. A gente não estava tão acostumado, né, a pensar, e se eu morrer? Né? Como é que vai ser se eu morrer? E se a pessoa que estiver próxima a mim morrer? A gente não estava muito acostumado a pensar isso, né? Nós estamos um pouco mais, 1 ano e meio depois, né, da pandemia, nós estamos um pouco mais. Mas eu ainda vejo muitas dificuldades em falar de vida e de morte. Todo mundo já preparou tudo, todos os pertences, todos os desejos, se morresse amanhã cedo? Se morresse amanhã à tarde? Se morresse daqui 1 semana? Está todo mundo preparado, né, para uma possível morte? Como nós temos um grupo social que fala muito pouco disso, quando as pessoas começam a desejar a morte, elas se sentem alheias à nossa sociedade. Por isso que é importante conversar sobre isso. Raramente, quando uma pessoa comete o autoextermínio, ela conversava sobre isso. Por quê? Porque ela se sentia estranha. Porque a ideia que se tem é que ninguém pensa em morte. Que pensar em morte é uma coisa muito absurda. Porque como não se fala e não se conversa, quando a pessoa sente, ela sente que ela é anormal. Que ela é diferente. Que ela é atípica. Eu tenho visto, né, dentro dessas ritualizações da vida e da morte, né, um total pavor, né, da ideia de morte. Tanto que não se levam crianças nos velórios, né, não se fala de quem morreu, né, então todo mundo vai virar estrelinha, né, difícil. Não é mais como em outras civilizações, em outros grupos sociais, né, onde se tinha um ritual de despedida. Aí alguém pode falar, não, mas no Covid não tem. Então, o Covid, justamente ele é assustador
né, essa ideia da morte no Covid, porque ela impede, né, essa cerimônia tão importante, né, de adeus, né, de vivência da terminalidade. E que a gente vive em momentos esporádicos. Não deveria ser esporádico, né? Se tem uma pequena atitude muito importante para a gente olhar para a história, né, do suicídio, é justamente falar sobre vida e morte e dos seus significados. O significado para uma pessoa da família pode ser o significado para outra pessoa da família pode ser outro. Às vezes, marido e mulher têm ideias diferentes do que sejam mortes. Mas passar essas ideias para a criança diferentes é importante. Um amigo pensa uma coisa, outro amigo pensa outra, o grupo pensa de uma forma, outro grupo pensa de outra forma. Essa diversidade vai compor para aquela mente que não tem sentido um painel importante para ela saber qual é a ideia que ela tem. É importante que ela veja que tal pessoa tem uma ideia, ela admira essa pessoa, mas será que, nossa, deve ter alguma coisa importante, né? Por que será que ela virou hinduísta? É interessante, né? Por que será que ela é budista? Nossa, por que será que ela é espírita? Por que será que ela é materialista? Não ter medo da ideia que a outra pessoa tem, porque se fala disso, né? É da diversidade, é da pluralidade de ideias que a gente tira uma ideia mais madura, uma ideia nossa, né? Já ia me esquecendo de dizer, embora essas saídas sejam tão, né, certinhas, os espíritos tenham colocado assim de uma forma tão didática, né? A gente sabe que a gente mistura, né? A gente sabe que a gente mistura, a gente pega um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, compõe com algo que faz mais sentido pra gente e forma a nossa própria teoria. Mas a gente só vai formar a nossa própria teoria se a gente conseguir conversar sobre isso. O segundo ponto, né, dentre os 5 que eu elenquei, é conhecer sobre o assunto mais a fundo para evitar preconceitos. Gente, o tema suicídio, ele vem carregado de tantos preconceitos e é por isso que muitas vezes ele vira um tema muito pouco conversado. Atrela-se ao suicídio a ideia de loucura. Atrela-se ao suicídio a ideia de obsessão. Atrela-se ao suicídio a ideia de uma má educação, de deformidade do caráter. Não, gente. Pensar sobre o autoextermínio pode acontecer a qualquer um de nós. E isso é muito assustador. E por isso as pessoas às vezes evitam conversar sobre isso. Estudando, a gente vai entender que muitas pessoas pensaram em se autoexterminar e precisaram, né, às vezes, né, de uma conversa, de um acompanhamento para de fato conseguir debelar aquilo que para elas parecia tão óbvio, que era a vontade de morrer. Quando a gente estuda, a gente tira algumas ideias muito comuns e preconceituosas, do tipo: quem fala que vai se matar, não se mata. Gente, isso é preconceito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes a pessoa está falando porque ela está pedindo uma orientação. Ela está pedindo um aconchego. Ela está pedindo uma possibilidade de troca.
É como se ela estivesse falando assim, me dá um sentido da vida. Você tem o seu, como é que você chegou no seu? É preconceito também achar que algumas situações nos protegem desse impulso autoexterminante. Se eu sou feliz, se eu tenho coisas, se eu faço coisas, se eu tenho sucesso, se eu sou bem-sucedido, isso nunca vai me acometer. Nessas horas, né, eu acho muito importante, né, que pessoas da mídia extensa, da mídia mais efetiva, venham aparecer, né, falando de dores da alma, né? Eu acho muito interessante, porque elas demonstram que todos os seres humanos, não obstante o sucesso que obtenham, podem ter angústias internas. É preconceito nosso achar que algumas condições externas facilitam o suicídio. Vocês sabem, né, que a gente, enquanto profissionais de saúde, né, nós conseguimos que as notícias de suicídio, elas não fossem tão propagadas, né? Então, quando alguém comete, né, um suicídio, raramente sai no jornal como um suicídio. Por quê? Porque muitas pessoas, vendo outras cometendo, né, o autoextermínio, se sentem também estimuladas a fazerem o mesmo. Isso é estudo. Isso é estatística. Saber disso nos ajuda a tentar controlar a divulgação de uma saída que às vezes não é própria. Às vezes é mimetizada, às vezes é colada de outra. Ao estudarmos o perfil da pessoa que comete o suicídio, muitas vezes nós já vamos perceber a perda de interesse pela vida e a dificuldade de estabelecer sentido desde sempre, desde antes. Então, às vezes eu ouço coisas assim, fulano, a pessoa teve um problema financeiro e cometeu suicídio, né? Essa é a saída fácil. Essa é a saída sem o estudo, porque aí eu posso pensar, bom, se eu não tiver nenhum problema financeiro, eu não vou cometer suicídio. Não, gente. Muitas pessoas vão cometer, né, não por um fato explícito, um fato datado, mas porque já tinham condições, né, mentais, psíquicas, de falta de significado. Terceiro ponto, né, que é importante quando a gente pensa na questão do suicídio, né, das pequenas atitudes construtivas, é cuidar da vida como um bem precioso. Quando eu fui colocar essa frase, né, eu fiquei até pensando, gente, como é que eu falo disso, né? Porque fica parecendo assim tão fácil, né? Parece que todo mundo sabe isso, por que eu vou falar disso? Então, porque não sabemos, né? Porque não sabemos. A aprendizagem, né, da vida como um bem precioso, ela foi hoje o dia inteiro, vai ser amanhã o dia inteiro, depois de amanhã, né, de novo. Porque a cada dia a gente entende melhor a preciosidade da vida quando a gente pensa nela, né? O exercício da vida
né, de entender a vida como um bem precioso, serve, gente, para qualquer uma das alternativas da humanidade que a gente tiver. Então, se de repente eu sou uma pessoa materialista, eu posso entender a vida como um bem precioso, né? Eu posso entender a vida como aquele ápice de tantas transformações da natureza que culminaram nesse corpo perfeito, maravilhoso, sincronizado que cada um tem. Se eu tenho qualquer uma das outras visões, né, deísta, dogmatista, panteísta, né, espírita, eu também. Então, não tem a ver eu achar essa vida um bem mais precioso e o tipo de alternativa que eu olhei. Pelo contrário, tudo complementar, né? O prazer pela vida, o olhar a vida como esse bem muito especial, tem a ver comigo, né? Com essa magia que eu posso deliberadamente colocar no meu dia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu pessoas interessantes, com vidas interessantes, independente de sexo, de cor, de religião, de raça, de nacionalidade. O que aquela pessoa fez para transformar a vida dela em alguma coisa muito especial? E muito especial não quer dizer famoso no mundo inteiro, não quer dizer cheio de bens materiais. Não, o especial tá naquele pequeno gesto de ver a vida preciosa. Alguém aqui vai lembrar de um vô, alguém aqui vai lembrar de uma avó, alguém aqui vai lembrar de um amigo, de pessoas que tinham essa habilidade de transformar a vida delas em alguma coisa muito especial, né? Quem conheceu meu pai, né? Muita gente aqui conheceu. Meu pai, ele tinha uma piada para cada momento. E essa piada, né? Ele já faz 21 anos que ele morreu, e essa piada é lembrada até hoje. A gente sabe o que o vô Luiz ia falar naquele momento. Quer dizer, ele arrumou um jeito, né, de ser alguém encantador, né, de ser alguém marcante no dia a dia dele. Olha que beleza! O que cada um de nós está fazendo para poder, né, celebrar esse bem precioso que é a vida? Eu não estou aqui falando, gente, que a gente tem que morrer de bom humor 24 horas por dia, porque isso, além de tudo, é histriônico, né? Não estou falando isso. Mas eu estou falando de perceber a preciosidade da vida e fazer disso um ato consciente. Eu, de fato, presto atenção em como a vida é um bem precioso. O quarto ponto é um ponto que está ligado a todos os outros e igualmente muito difícil, que é entender-se como humano. Quando eu me percebo humano, com fragilidades, com facilidades, com fortalezas, com criatividade, eu posso entender e trabalhar preventivamente com a questão do suicídio. O outro humano tem desejos de morrer, como eu, humano, também posso ter. E se eu, humano, consigo trabalhar com os meus desejos e contra-desejos, eu posso ajudá-lo também a trabalhar com os dele. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo é quando a gente conversa com pessoas que perderam alguém pela via do autoextermínio. Há um sentimento
né, de responsabilidade muito marcante. E muitas vezes as pessoas se perguntam: o que eu não vi? Onde eu não acolhi? O que eu não falei? O que eu não fiz? Por que a pessoa não foi me procurar? Por que eu não fui procurar a pessoa? Perguntas sem resposta, né? Perguntas impossíveis da gente, de fato, né, ter uma assertiva. Porque pode ser que a gente tenha falado tudo que a gente vivia, tudo que a gente sabe, tudo que a gente podia. E mesmo assim, a gente não ia poder impedir aquele ato terminal de profunda angústia e muitas vezes de profunda determinação. Muitas vezes a pessoa, né, que está cometendo suicídio ou está se autoexterminando, ela tentou muitas saídas, mas nenhuma delas conseguiu debelar a dor. Uma dor que ela não consegue, às vezes, falar para outra. Se eu sou humano, eu posso ser um ouvinte para essa dor. Às vezes a gente tenta, né? Não, mas não pensa isso não. Não, tudo vai melhorar. São saídas que impedem a expansão da conversa. Ouvir uma fala até o fim é algo muito difícil e muitas vezes muito importante. O quinto ponto que eu elenquei é participação em movimentos sociais que mexam com essa questão. Involuntariamente, muitos estão participando hoje, né? Porque se esse fica um evento do Setembro Amarelo, né? Já estão participando. Por quê? Porque são momentos do nosso grupo, né, social, onde a gente traz o assunto à baila. Não raras vezes, né, quando a gente está em roda de conversa, surgem relatos, né, de tentativas de autoextermínio. Aquele relato que surge às vezes, ele é importante para a pessoa extravasar, né, para a pessoa manifestar algo que ela já superou. E ele é um alerta para pais, ele é um alerta para filhos, ele é um alerta para irmãos, de que isso existe. Isso tem rosto, isso tem idade, isso tem grupo, isso não é alguma coisa abstrata. Então, participar de movimentos sociais traz para a gente uma concretude. Quando já fui em alguns grupos, a gente fica assustado de saber que realmente algumas pessoas ligam, né, nos telefones de ajuda para pedir ajuda, né? Quem está aqui no Vicente Paulo e está no atendimento fraterno sabe que as pessoas buscam realmente uma saída, né, para dores que elas sentem. Então não é fantasia, né? A gente imaginar que, nossa, a pessoa sofre calado. Não. Muita gente sofre calado, mas muita gente precisa, anseia, né, por momentos onde possa realizar essa troca. Só recapitulando então, gente, diante da angústia da vida e da morte, nós procuramos uma explicação. E essas explicações podem ser de várias origens, né? De vários lugares.
nós podemos pensar que não existe nada, que existe só matéria, nós podemos pensar que existe um Deus, nós podemos colocar nesse Deus uma série de adereços, nós podemos pensar que é um Deus único, que é um Deus que vira todos, e nós podemos pensar inclusive na doutrina espírita. Independente de tudo isso, independente da saída que a gente tiver, é importante que a gente tenha algumas posturas para enfrentar a questão do autoextermínio, do suicídio. Então seria olhar para a questão, realmente conversar sobre a vida e a morte, seria nos aprofundarmos nos estudos, né, saber o que é suicídio, por que a pessoa comete e não ficar cheio de preconceitos, achando que é só depressivo, que é só obsidiado, que é só louco, não. Né? Nos entendermos como humanos, saber que todos os sentimentos estão em todos e que muitas vezes nós podemos chegar a pensar se a gente quer ou não viver. Cuidar da vida como um bem precioso e esse cuidado diário, hoje, amanhã, depois, todos os dias, né? E por fim participar de movimentos sociais. Espero que tenha dado para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Tem o vídeo que ensejou a minha fala, né? E eu agradeço a vocês por mais essa oportunidade. Obrigada.